subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Rascunho da EBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nesta oportunidade estaremos comentando a lição da classe dos adultos, lição de número 12. Glória a Deus, estamos chegando ao final desse trimestre maravilhoso, né? Onde estamos estudando sobre a eclesiologia e está chegando aí chegando ao final, né? E nesta oportunidade estaremos estudando um tema muito importante também, como todos foram, né? Mas esse é um tema muito importante, que é a importância da palavra, não é? A importância o papel da pregação no culto, não é? Nós estaremos estudando sobre isso, porque o texto áureo diz assim, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redargua, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Então, o papel da pregação no culto, ele é de fundamental importância. O papel da pregação do culto não está em volta de frases como pega na mão do teu irmão, dá um chacoalho nele, vê se ele está acordado, diga para ele que ele é bonito. Não, esses espantalhos que aparecem nos dias de hoje, né? Muitos trabalham assim para tentar animar o povo. Primeiro que o pregador não é animador de auditório. O papel da pregação no culto não é para animar o auditório. Haja vista que todos que estão ali querem ouvir uma palavra de Deus, obviamente, né? A palavra, a verdade prática, aliás, diz assim: pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja. Por intermédio do ministério da palavra, que vidas são salvas, aliás, e transformadas e edificadas, né? Mas essas pantomimas que existem hoje, tipo, olha para o seu irmão, dá uma sacudida nele, esses chavões e muitos outros chavões que ouvimos aí nos dias de hoje, tá certo? Isso não é pregação, tá certo? Então, qual é o papel da pregação dentro do culto, né? No culto. O texto aqui usado é 2 Timóteo, capítulo 4, verso de número 2 Timóteo, capítulo 4, seu verso de número verso de número 1 a 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os mortos e os vivos na sua vinda e no seu reino. Que pregue a palavra, inste a tempo e fora de tempo, que redágua, que repreendas, que exortes em toda longanimidade, né? E doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, aumentarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Isso está acontecendo claramente, tá? Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Esta é a palavra de Deus, né, para que Paulo disse a Timóteo e para nós outros, né? Então, quando vamos ver o que Paulo fala para Timóteo, né, nós podemos ver que a credibilidade que o Senhor deu, a sua palavra, não é? Que tem a sua palavra, o peso que tem a palavra de Deus, né? Então, nós vamos estudar sobre isso hoje. O título geral da nossa lição é O Corpo de Cristo, Natureza, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. É a lição de número 12. Nós vamos estar estudando o papel da pregação no culto, né? O tópico de número 1 fala sobre o ministério da palavra e seu propósito. O tópico de número 2 nos apresenta o ministério da palavra e a importância, e sua importância. O tópico de número 3, para fechar aqui, nos diz o ministério da palavra e sua fundamentação, tá certo? Então nós vamos aprender
sobre essa demanda, né? E assim sucessivamente. Então vamos dar início aí, propriamente dito, a nossa aula, né? Como eu já disse, estamos chegando ao final, só temos mais uma lição, a lição de número 13, não é? Essa lição de número 2 será ministrada no próximo dia 24, né? Onde estaremos aprendendo esta importante lição, tá certo? E nós já estamos deixando já no canal para os irmãos já ir se inteirando, tá certo? Então nós vamos trabalhando em cima dessa proposta que Deus colocou e propôs para nós outros, tá certo? Muito bem, então nós vamos trabalhando dentro do que diz a palavra de Deus, tá certo? Vamos lá. Nessa lição veremos a importância da pregação bíblica, denominada também como ministério da palavra. Neste aspecto, para refletir a glória de Deus, a pregação precisa manter o propósito para o qual foi estabelecida. Primeiro, revelar Deus e educar a igreja. Por isso podemos afirmar que o ministério da palavra é importante, pois assim a igreja é edificada e moldada pelos valores do reino. Uma igreja em que a palavra de Deus não tem a primazia, tanto na ação evangelística quanto na discipuladora, é uma igreja fraca. Portanto, a natureza da pregação precisa ser bíblica e cristocêntrica. Em outras palavras, deve possuir sólidos fundamentos, tá certo? Hoje, nos dias odiernos, nós vemos mais espetáculos, né? Muitos quer espetacularizar a pregação e etc e tal. Outros só pregam se estiver sendo filmado. Tudo isso são estereótipos que não têm base contextualizada e nem a aprovação de Deus. Piamente temos a convicção disso, né? De que essas coisas Deus não trabalha. Primeiro tópico diz o ministério da palavra e seu propósito. A pregação como a proclamação. O propósito mais sublime do ministério da palavra está no fato de ela revelar, de que ele revela Deus às pessoas, né? Frequentemente, aliás, as escrituras se referem a aspectos da pregação como sendo uma proclamação. O verbo proclamar, o verbo grego kerisso, traduzido como proclamar, é usado neste sentido em vários textos do Novo Testamento. Nós vamos ver isso em Mateus 3, Mateus 4, Lucas 4 e Atos capítulo 8 e Romanos capítulo 10. Neste aspecto, a pregação tem o propósito de revelar Deus às pessoas. Este fato por si só mostra a grandiosidade da pregação, trazer o conhecimento de Deus, né? Então, um dos propósitos enfático é trazer a Deus até as pessoas, né? Trazer o conhecimento de Deus às pessoas. O subtópico de número 2 nos fala o caso emblemático de Lídia, no capítulo 16 de Atos, verso de número 14, né? Capítulo 16 de Atos, verso de número 14, vai fazer esse paralelo importante. 16 de Atos, verso 14, vai nos falar de uma forma muito clara sobre a questão de Lídia. Nós vamos ver o que exatamente nós temos aqui para aprendermos, né? Dentro desse capítulo. Enquanto Lídia ouvia a pregação feita por Paulo, o Senhor abriu-lhe o coração. Então a pregação foi o instrumento que Deus usou para revelar aquela mulher, e o resultado disso foi a sua conversão. Por isso que a igreja tem que sair das quatro paredes, tem que pregar não só no culto, mas no ar livre, tem que estar pregando sempre a sacrossanta palavra de Deus, né? Uma ênfase primordial no culto é a palavra, não é? É tanto que até hoje os meus filhos, quando já perguntam, não é? No sábado à noite ou na segunda-feira, pai, quem vai pregar amanhã? Pai, quem vai pregar domingo? Pai, não pergunta quem vai cantar, pergunta quem vai pregar, não é? Porque as pessoas, sim, principalmente assembleano, têm o coração voltado para a palavra de Deus, tá certo? Tem o coração voltado para a palavra.
Na igreja é a mesma coisa, onde pastoreio, a secretária pergunta, pastor, ela que faz as artes, né, para as redes sociais, e pergunta, pastor, quem vai pregar tal dia? Então eu deixo lá uma programação com ela, já também com a flexibilidade de poder mudar caso Deus queira mudar, porque é Ele que coordena tudo, né? Mas, enfim, então temos que ser ordeiro dentro disso, né? Veja o que diz o texto. Diz o texto de Lídia lá, que estava falando aqui, está na lição, subtópico número 2, diz assim: é uma mulher chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. Estava ouvindo como adoradora de Deus, e o Senhor abriu seu coração para responder às palavras ditas por Paulo. Então a resposta de Lídia, uma das mulheres presentes no culto, foi oração. No lugar de oração se chama Lídia, né? Suas origens, cidade de Tiatira, uma cidade situada no distrito da Lídia, na Ásia Menor, Ocidental. Então suspeitamos que o nome dela tenha se derivado dessa descrição, né? Sobre a senhora Lidiana, né? Essa descritiva, a senhora Lidiana, não podemos determinar aí o seu verdadeiro nome, não é? Mas ressentimos a atenção dessa base espetacular que ela é Evódia ou Sintique, a quem Paulo admoesta também de estar em paz com a igreja lá de Filipenses, né? Lídia saíra de Tiatira, cruzaram o mar Egeu e firmaram a residência aí em Filipos como vendedora de púrpura. A tinta escarlate e violeta aplicada no tecido era obtida de secreção de um molusco que habitavam na parte leste do mar Mediterrâneo. Já era necessário cerca de 8 mil moluscos para produzir 1 grama de tinta. Veja bem, era necessário 8 mil moluscos para que fizesse 1 grama de tinta, né? De púrpura. O tecido púrpura era extremamente caro, os trajes púrpura envergados por imperadores, né? Era usado pelos imperadores e cidadãos romanos particulares como símbolo de status, né? Em Roma, togas púrpura era estrelada com as togas senatoriais. E assim concluímos, Lídia pertencia à classe dos mercadores abastados e era proprietária de uma casa espaçosa, conforme vamos ver em Atos capítulo 16, versículo 15 e versículo 40. Né? São essas informações do texto em apreço que o comentarista abriu aqui e botou em destaque aqui no subtópico de número 2, tá certo? A pregação como uma instrução, né? Pregação como instrução. As pessoas que foram alcançadas pela propagação, pela proclamação da palavra, precisa crescer e amadurecer no Evangelho, ou seja, necessita ser discipulada, instruída. É significativo o fato de que o ministério de Jesus tenha sido o ensino, um dos fundamentos, né, dele. Então, que percorria Jesus toda a Galiléia ensinando nas suas sinagogas, capítulo 4, verso 23 de Mateus. Né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, como, porém, invocarão se não há quem pregue, quem crê. Né? E como crerão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Né? Então, como a pregação, se não forem enviados. Como pregarão se não forem enviados? Assim, a fé vem pelo ouvir, pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, no seu verso 14 e até o verso 17, tá certo? Martim Lutero, ele considerava a pregação como parte central do culto, né? Colocava a pregação da palavra de Deus até em cima de sua altura de número 1, né? E o comentarista Timothy George, ele descreve que a contribuição de Lutero para a pregação: Lutero recuperou a doutrina paulina da proclamação, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Lutero não inventou a pregação, mas ele levou a um novo status dentro do culto cristão. Então o sermão era a melhor e mais necessário daqueles dias, né? E até hoje o é. Então Lutero investiu na sua qualidade quase sacramental, tornando-se o núcleo da liturgia. O culto protestante centrava-se ao redor do púlpito
e da palavra da Bíblia aberta, né? Então, com o pregador encarando aí a congregação e não voltado de um altar como sacerdotes realizando rituais semi-secretos, ou tirando foto, ou selfie. Hoje você vê o camarada tá no culto, ele é o dirigente do culto ou da igreja, mas ele que está fazendo os vídeos, olha, só quer aparecer, né? Então, e o papel da pregação, como é que fica? Vai pregar mesmo? Vai ficar criando estereótipo? E assim sucessivamente. Então, precisamos ter cuidado com o nosso púlpito, ou seja, o púlpito que está sob os nossos cuidados, tá certo? O tópico de número 2, o comentarista ele faz uma observação usando a obra de Raymond Carlson Trask e o pastor pentecostal, a teologia e prática pastoral, né, da CPAD. Ele diz: a Igreja Pentecostal, conhecida como Assembleia de Deus, é um movimento que começou sobrenaturalmente em resultado do poderoso derramamento do Espírito desde o seu início. Deus tem abençoado esse movimento, não é? Porque é dependente dele, né? É guiado pelo Espírito, orientado pela palavra de Deus, é usado para alcançar este mundo necessitado de Jesus, né? Desde o nosso começo dos tempos temos sido abençoados com poderosos sinais. Eu disse isso, que a Igreja Assembleia de Deus é voltada pela palavra. Eu vejo isso, sou assembleano desde que nasci na fé, nunca mudei, graças a Deus, não tenho motivo para isso também, não é? Porque dentre todas as igrejas que eu vejo e já estudei sobre o assunto, eu gosto da igreja que eu nasci na fé e sei que tem bases doutrinárias suficientes, né, para aqueles que querem aprender, para aqueles que querem desenvolver o seu ministério. Aqui é o lugar, né? O ministério da igreja, da palavra e sua importância, né? A primeira importância é a edificação da igreja, né? A palavra tem importante função de edificar a igreja. Essa edificação vem pelo confronto com o Espírito Santo que traz pelo ministério da palavra, que exorta, consola, e às vezes isso pode vir a um tom de elogio, né? Em 1 Coríntios 11:2, ou de uma forte repreensão. Tanto o elogio, isso aconteceu no capítulo 11, versículo 2, Paulo fez um elogio aos irmãos, mas ele repreendeu no capítulo 11, mesmo capítulo 11, verso 17, aquela questão da festa ágape lá, do texto da ceia, né? Então o termo grego paraklesis é traduzido como exortar, consolar, significa chamado para ajudar e encorajar, né? Ele ocorre com muita frequência no Novo Testamento, sendo a maioria das vezes no contexto da igreja. Assim vemos Paulo, né, solicitando a Timóteo a persistir em ler e ensinar a palavra, ou seja, exortar. Lucas destaca aí que a igreja andava na consolação do Espírito Santo, em Atos 9, verso 31. A consolação do Espírito Santo, em ambos os textos, se pressupõe o ministério da palavra como instrumento de exortação e edificação, tá certo? Então, a formação de valores, né? A pregação é importante instrumento para a formação de uma consciência. A guerra cultural travada nos últimos anos contra a fé cristã mostrou a necessidade de a igreja afirmar cada vez mais em seus valores. Isto, contudo, só pode acontecer de forma eficaz por meio da formação de uma consciência cristã fundamentalmente na Bíblia. Isso significa que a igreja precisa mostrar de forma bem didática sua forma de pensar, agir, crer e agir, ou seja, é preciso definir sua cosmovisão, isto é, sua visão de mundo, uma visão que seja diferente diferente da cultura secular. Hoje estão tudo mudado, né? Esses movimentos que surgiram aí de pequenas igrejas, elas já distorceram tudo, sabe? Louvorzão, os cânticos tradicionais já não têm mais validade, as roupas sacerdotais também caíram em desuso para essas pessoas, eles se vestem como que estivessem na praia, passeando, né? Já é também um fator que
a mim traz desconfiança. Não sou legalista, não me considero legalista, não é? Mas entendo que na casa de Deus precisamos ter, desde as nossas vestes, precisamos ter ordem e decência. E temos a nossa base dentro da palavra, né? O tópico de número 2, subtópico de número 3, diz assim: resistindo diante de uma cultura sem Deus, né? Diante de uma cultura sem Deus, nós vamos observar, não é, que Jesus censurou os discípulos, chamando-os de geração perversa, porque os viu agindo com incredulidade. Ele viu os discípulos agindo sem crer, sem obedecer, e não crendo no que estava acontecendo. Então a incredulidade é um problema, e nós precisamos trabalhar em cima dessa premissa para que o culto tenha a pregação bíblica, que o culto tenha a exposição bíblica, que o culto tenha ensinamento bíblico, e que o culto não seja só louvorzão, o culto tenha a Bíblia, a palavra, a pregação como base, né? Como um sustentáculo, né? E assim sucessivamente. Assim Paulo escreveu que Demas, um amigo de ministério, havia amado aquele presente século e o abandonou, né? Ou seja, ele estava se referindo a Demas, que desviou, né? A influência de uma cultura sem Deus havia atingido negativamente os que andavam com Jesus. Então, por sua vez, no Pentecostes, Pedro também exortou os seus ouvintes a salvar-se daquela geração perversa. Então Pedro já estava exortando sobre essas demandas que aconteceriam, essas problemáticas aí, não é? E assim sucessivamente. Então, quando vamos observar esses detalhes, e nós vamos ver que o cristão não tem muito o que fazer senão obedecer a palavra. Ele precisa, né? Precisa estar aliado à palavra de Deus. A pregação bíblica, ela tem que fazer parte do culto. Ela é parte do culto. Ela precisa, todos que vão na igreja, ele precisa ouvir a palavra, né? Então, não tem como estar em um culto e não ter a palavra de Deus, né? Não existe essa possibilidade, pelo menos não conheço. E mesmo com essas modernidades que temos aí, nós temos visto que tem trazido aí um lastimável problema de tem tudo, mas não tem palavra. Isso é um problema, né? É muita profecia, é muito chororô, muito emocionalismo, mas não tem palavra, né? E assim nós temos dificuldade, se um culto sem palavra de Deus, sem pregação, ele está literalmente incompleto, não é culto. Foi uma reunião qualquer, menos culto, porque não tem a pregação, né? Então, a pregar a palavra de Deus é na sua essência, passar o conhecimento espiritual do cristianismo de forma prática para a vida das pessoas que precisam de algum auxílio ou acolhimento em um momento de dificuldade, né? Para conseguir tal objetivo, não é preciso de um imenso preparo, mas conhecer a palavra de Deus é principalmente agir quando houver alguma inspiração, uma boa intenção com relação ao próximo. Então, o papel do cristão no mundo, e principalmente nesse mundo moderno, é a disseminação dos valores, de boas práticas, né? Da ética cristã, de um caráter cristão, e assim sucessivamente, né? Qual a importância da pregação da palavra de Deus, né? Que tem, tópico de número 3 nos diz assim: o ministério da palavra e sua fundamentação. O subtópico de número 1 do tópico de número 3 nos diz: deve ser cristocêntrico. A Bíblia diz que descendo Filipe a cidade de Samaria, lhe pregava Cristo. A pregação precisa ser cristocêntrica. Cristo é o centro da Bíblia, conforme Lucas 24, verso 27. O centro da mensagem dos profetas, Cristo indagando o tempo e a ocasião do Espírito Santo, do Espírito de Cristo, que estava nele, indicava anteriormente, testificando o sofrimento que Cristo havia de vir e a glória que lhe havia de seguir. Então, assim, o alvo da pregação é revelar Cristo
Apolo, por exemplo, era conhecido por sua eloquência e capacidade de mostrar que o Cristo prometido nas escrituras hebraicas era Jesus de Nazaré, porque com grande veemência e convivência publicamente os judeus mostravam pelas escrituras quem era Jesus, né? Dizendo isto, precisamos destacar que a forma e os métodos usados na exposição das escrituras não são importantes, né? Contudo, o mais importante é a revelação do conteúdo do conteúdo, e o conteúdo dessa revelação é Jesus Cristo, né? O tópico de número 2 do subtópico 3, o subtópico 2 do tópico de número 3 diz assim: deve ser bíblico, não é? Então, tem que ser cristocêntrico e tem que ser bíblico. Então, vivemos em um tempo em que a pregação em muitos espaços virou modismo. Parece que temos pregadores em demasia, né? Mas o que se passa na pregação da maioria das vezes não é. Na verdade, são mensagens de autoajuda, com um verniz de pregação. Esse tipo de mensagem é atraente porque amacia o ego e geralmente consegue muitos seguidores, mas principalmente na rede social. Tem gente contratando pregadores de rede social, né? De rede social. Não convida um pastor que pastoreia a igreja, que tem responsabilidade com o rebanho. Convida um cara de rede social. E esse cara de rede social, ele não tem conteúdo para a igreja, ele tem capim seco, né? Não tem pão do céu, né? E assim, isso é um prejuízo, isso é um problema, isso acontece em larga escala, né? Então, tem pregadores em demasia, mas o que se passa por pregação da maioria das vezes, na verdade, são mensagens de autoajuda, como escreveu aqui o comentarista, né? Que é até atraente, ganha muitos seguidores nas redes sociais, mas para quem se vale dessa técnica, contudo, não são pregadores de verdade, porque não há nelas exposição, né? de um conteúdo. E sem falar aqueles que ainda, para animar o povo, fica mentindo no púlpito, né? Eu vejo constantemente isso acontecer. Só o sangue do Cordeiro. Ele não tem nada mais. Aí, quando tenta revelar, não dá certo. Tenta profetizar, não dá certo. Aí vai contar testemunho, né? Que ele nunca viveu, nunca passou, dizendo que conta esse testemunho como se fosse verdade. Irmãos, tenha cuidado com isso, né? A doutrina do pecado, essa performance, contudo, os pregadores de verdade, a ênfase na performance, ou modo de exibição, a temática a ser abordada, o objetivo quase sempre é financeiro, né? A doutrina do pecado, o apelo por uma vida separada do mundo, é dedicada dedicada a Deus esquecido. Falar em doutrina do pecado, abrindo um precedente aqui, nesse próximo dia 17, estaremos, amanhã, nós estamos no dia 16, estarei lançando mais uma obra aqui, está aqui, um livro sobre Hamartiologia, é um livro aula, né, sobre Hamartiologia, estará sendo lançado agora no dia 17, às 18 horas, ali na Bienal do Livro em Guarulhos, na Avenida João Cavalari, número 133, Vila Hermínia. Ali também pode ser chamado como Ponte Grande, né? Estaremos ali no centro de evento, ali do lado, na frente do Shopping Internacional, tá certo? Aguardo você lá. Se você está por aqui, por São Paulo, quiser passar lá, fique inteiramente à vontade. Será amanhã às 18 horas, tá certo? Mais um livro aqui da gente, Pastor Edivaldo. Estou em parceria com o presbítero Manuel, tá certo? Estou escrevendo esse material aqui. Escrevemos esse material que está aqui. É mais novo livro da nossa autoria. Deus abençoe os nossos irmãos, não é? E assim sucessivamente. Vamos à frente, vamos caminhando, né? Estamos aqui. O que a Bíblia diz sobre a pregação? A Bíblia é expressa em vários momentos em relação à divulgação da palavra de Deus, de acordo com Paulo, em Romanos 10, 14 e 17, não há como as pessoas crer se não ouvir a mensagem de Cristo, ou seja, a pregação. Isso enfatiza que o trabalho do cristão também consiste, nesse caso, na ação de resgate aos pecadores, aqueles que estão perdidos no mundo, sem uma direção ou reforço espiritual. Sem os pregadores,
não há homenagem, sem os pregadores não há mensagem, sem mensagem não há salvação, né? Vale ressaltar, aliás, que existem pessoas distantes de Deus em qualquer lugar, inclusive dentro da igreja. Portanto, o trabalho da pregação consiste no direcionamento constante da mensagem enviada por Deus. Como pregar corretamente? Como é que é isso, né? Para pregar corretamente é preciso seguir as Escrituras, ler as Escrituras, ler bons livros, fazer uma boa leitura, ler o texto várias vezes, né? Para que você entenda o que está sendo dito, né? O que o escritor cristão bíblico quis dizer. Leia o texto, né? Leia o texto várias vezes para você ter uma exegese clara, uma explicação coesa e assim sucessivamente. Então, dentro do livro aqui, o comentarista deixou a importância da pregação, não é? Que é de fundamental importância. Então, nós podemos observar que o propósito da pregação, o alvo é revelar Deus aos homens, tá certo? E levar a igreja a glorificar o Senhor. E a pregação não faz, se a pregação não faz com que os homens conheçam a Deus e a igreja o adore, então ela perdeu o seu propósito, tá certo? Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando de uma forma toda especial no coração de cada um dos irmãos. Não esqueça, todo culto tem que ter a palavra de Deus. Deus abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Canal Rascunho DBD, ensinando para transformar.